Agora o ex-campeão de xadrez suspeito de matar a própria mãe. Você vai ficar espantado com isso, eu fiquei também. O Davi, ele falou que matou a mãe dele porque a mãe dele dava remédio para ele acreditar que ele estava doente, porque a mãe era muito possessiva. E nós começamos a investigar e descobrimos que existem muitas mães com um transtorno já diagnosticado pela medicina. E existe de verdade. Tem mãe que às vezes quer ter o filho para ela o tempo todo, ou a filha. E aí a mãe vai lá e inventa uma desculpa, ela inventa uma doença no filho, faz o filho acreditar que ele está doente, aí o filho ele se afasta da vida social. Seria exatamente o que o Davi está dizendo? A mãe dele tem ou tinha esse transtorno, porque ela morreu, ele matou a mãe dele. A mãe dele tinha esse transtorno, e se ela tinha, que tipo de doença é essa que outras mães aqui no Brasil têm também? Vamos ver? A relação de uma mãe que cuida de uma criança doente, que terminou em assassinato. Por que um filho mataria uma mãe tão dedicada? No Brasil, Davi. Nos Estados Unidos, Gypsy Rose. 2 filhos presos por crimes semelhantes. Davi e Gypsy confessaram ter matado a própria mãe. Davi Gonçalves, de 24 anos, é ex-campeão de xadrez. Na madrugada de 2 de agosto, sábado, o jovem ligou para a polícia. Dizia ter cometido um crime. Quando a polícia chegou na casa de Davi, ele contou que entrou no quarto da mãe com a faca escondida atrás do corpo e deu os primeiros golpes enquanto a mãe ainda estava deitada. Mas a lâmina da faca quebrou. Ele então foi até a cozinha e pegou outra faca e continuou golpeando a mãe. Depois, lavou as mãos e trocou de roupa. Com a maior frieza, ele disse ao telefone, sem mostrar nenhum remorso: "Oi, eu matei minha mãe." O brasileiro e a americana parecem ter vivido situações muito semelhantes. O caso de Gypsy Rose aconteceu na cidade de Springfield, nos Estados Unidos. Eu sou sua mãe. Ficou tão famoso que virou até série de TV. E você precisa de mim. A garotinha sorridente da foto mal consegue andar sem a ajuda de uma cadeira de rodas. Parecia muito doente. Sempre ao lado, em total apoio, a mãe, Claudine, uma mulher preocupada. Gypsy gosta de cantar, uma voz angelical e muito doce. Pouco tempo depois desse vídeo ser gravado, um crime aconteceu na casa onde mãe e filha viviam isoladas. Quando a polícia chegou, não havia mais nada a ser feito. Os agentes encontraram um corpo no chão. Era Claudine, mãe de Gypsy. Um assassinato cometido por alguém cheio de raiva. Foram 17 golpes de faca. Os agentes passaram a procurar por Gypsy, a filha. Ela não está em casa, mas logo é localizada e uma revelação inacreditável vem à tona. Gypsy sabe da morte da mãe. Ela ajudou no plano e o namorado Nicholas executou o crime. A defesa de Gypsy alegou que o crime foi uma consequência do comportamento doentio da mãe. Gypsy Rose acreditou durante toda a infância e adolescência que sofria de doenças graves, até descobrir que a mãe dela falsificou laudos médicos e deu remédios fortes para que a filha tivesse efeitos colaterais, ou seja, ela passava mal, acreditando que estava doente, mas na verdade eram os efeitos dos remédios. Aí vem a pergunta, por que é que a mãe fez isso? Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Durante o julgamento, os advogados de acusação argumentaram que a mãe, Claudine, sofria de Munchausen, que é um transtorno em que o indivíduo simula doenças graves em outras pessoas. Exatamente o que a Claudine fazia com a filha dela. E, aqui no Brasil, o campeão de xadrez diz que a mãe dele sofria da mesma síndrome. Chegam a simular convulsões e passam por todos os tipos de investigações e se dizem doentes para poder internar. Então, essa é a famosa síndrome de Munchausen, que dá em várias pessoas, várias idades. E a mais grave de todas é a mãe que leva o filho, às vezes escarificado, cortado, para tentar a internação. Quer dizer, é uma síndrome psiquiátrica grave, porque a pessoa simula doença
para poder ser internada. Lisete era conhecida como uma mulher reservada e dedicada inteiramente ao filho. Os dois moravam juntos. Davi teve uma juventude brilhante. Há 10 anos, representou o Brasil numa competição internacional de xadrez, na Grécia. Aliás, o xadrez entrou na vida dele muito cedo. Conquistou vários torneios em Santa Catarina, até ser incluído na seleção catarinense, que competiu na Europa. Foi campeão sub-16 do Festival Nacional da Juventude e campeão estadual sub-17. Aos 18 anos, Davi foi aprovado em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. Inteligente, articulado e disciplinado. Não tinha nenhum histórico de violência. Mas, em depoimento, Davi contou que desde quando era criança, sentia que a mãe o controlava. Ele passou a infância tomando remédios que, segundo ele, os deixavam dopado. E era assim, com esses efeitos colaterais, que a mãe o levava ao médico. A ideia é que ele se parecesse com um jovem com transtorno do espectro autista na frente do psicólogo. Tudo para conseguir um laudo verdadeiro, mas feito a partir de falsos sintomas que nem os médicos sabiam. Gypsy confessa à polícia que matou a mãe por vingança. Durante toda a infância e fase adulta, Gypsy acreditava que tinha doenças graves, incuráveis, uma lista enorme. Distrofia muscular, leucemia, asma, epilepsia e apneia do sono. Mas nada disso era verdade. Durante anos, Claudine alimentava pensamentos de que a filha era doente, inventava tratamentos e obrigava Gypsy a tomar medicamentos que não precisava. Além disso, a filha era tratada como uma adolescente de 17 anos, quando na verdade já tinha 23. Com isso, Claudine conseguia a atenção plena e exclusiva da filha só para ela. Quando Gypsy descobriu que foi enganada desde a infância e ainda obrigada a andar de cadeira de rodas, ela planejou a morte da própria mãe. Gypsy foi presa e condenada a 10 anos de prisão pela morte da mãe. Na cadeia, chegou a dizer que se sentia mais livre lá do que em casa. Ela cumpriu 6 anos e há 1 ano e meio cumpre liberdade condicional. Agora tenta começar uma vida absolutamente nova. Gypsy Rose pinta quadros e é até influenciadora digital. Ganha vida com conteúdos na internet. A jovem tem planos, quer ser apresentadora de televisão. O namorado dela, Nicolas, foi condenado à prisão perpétua. No Brasil, a polícia investiga se as alegações de Davi são verdadeiras. Será que a mãe realmente forjava doenças? O brasileiro agora está sujeito à lei. Poderá ser condenado a até 40 anos de prisão. Se for essa a sentença, terá 64 anos quando ficar quite com a justiça. Só aí vai poder escrever uma nova história.